Boa tarde, pessoal. Está tudo bem? Viva, como estão? Olha, eu gostaria neste vídeo de falar acerca da religião e salvação. Por incrível que pareça, para alguns, são dois assuntos antagónicos, dois assuntos contrários. Porque a maioria pensa, o mundo pensa, que a religião tem a ver com Deus, que a religião leva as pessoas a Deus, que a religião ajuda as pessoas a salvar a sua alma. Mas é o oposto. Até porque, segundo a palavra de Deus, só existe uma religião pura e verdadeira, que é o que diz lá no livro de Tiago 1:27, que diz assim: a religião pura para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Quer dizer, visitar aqueles que necessitam, que estão a passar dificuldades, ajudar aqueles que sofrem, estender a mão àqueles que estão num momento complicado. Essa é a verdadeira religião. Mas ela não fica completa sem aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o seguinte. Vou repetir tudo. A religião pura para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardarmos-nos incontaminados deste mundo. Quer dizer, ajudar a quem sofre e não deixar que este mundo, que criou mandamentos contrários aos mandamentos de Deus, influencie a nossa vida, contamine o nosso interior, contamine a nossa fé. Essa é a verdadeira religião. Não é eu dizer que eu sou evangélico, católico, muçulmano, hindu, budista. Isso não vai adiantar em nada. Não vai acrescentar nada. Pelo contrário, vai me afastar de Deus. Porque se Ele diz que esta é a pura, é a verdadeira, quer dizer que as outras todas são falsas e que não são puras. Jesus disse mais acerca disso, em Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus daquela época eram apelidados por Jesus de sepulcros caiados, de hipócritas, porque eles aparentavam uma coisa e eram outra. Eles eram líderes, supostamente líderes espirituais, de templos, mas aparentavam uma coisa que não eram. Por isso, certa vez, Jesus disse: vocês não entram no reino nem deixam os outros entrar. Impedem que os outros entrem. As religiões fazem isso. Impedem que as pessoas entrem no reino dos céus. Atrapalham a relação das pessoas com Deus. Porque Deus não é religião. Então, se a nossa fé, se a nossa justiça, se a minha, se a tua, não ultrapassar a dos fariseus, não exceder a dos fariseus hipócritas, jamais haverá salvação. Jamais. E o crer em Deus, dizer que se acredita em Deus, que crê, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, isso também não acrescenta em nada à nossa salvação. Em nada. Porque isso é algo que qualquer um, ou pelo menos que a maioria, deveria ter como prática. Porque olha o que diz aqui em Tiago 2:19. É uma pergunta. Crês tu na existência de um só Deus? O mundo apresenta vários deuses. Mas a pergunta é: crês tu na existência de um só Deus? Eu digo que sim. Talvez tu também dizes que sim. Mas a resposta vem a seguir. Fazes bem. Diz a resposta. Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Quer dizer, não é nada demais.
Porque até se os próprios demónios creem e tremem, aliás, os próprios demónios, ao crerem e ao tremerem, revelam uma reverência que muito ser humano não revela. Porque alguns seres humanos dizem que creem ou que acreditam, mas não tremem, porque não têm reverência pelo nome de Deus. Não têm respeito ao nome de Deus. Então o crer, o acreditar, não é nada demais. O que faz, o que traz a salvação da alma. Claro que devemos crer, sim. Mas o que traz a salvação é viver em justiça. É viver dependente de Deus. É vigiar atitudes, comportamentos, ações, sabendo que não vamos ser perfeitos. Que vamos errar, vamos falhar. Mas é negar as nossas vontades. Porque quem não crê, quem não treme, quem não vive em justiça, quem não pratica a verdadeira religião, vai acontecer isto que diz aqui. Em Marcos 13, 26, 27. Então verão o Filho do Homem, Jesus, vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até aos confins dos céus. Quer dizer, as pessoas que não creem, que não tremem, que não têm reverência ao nome de Deus, que não vivem na justiça, que não praticam a pura e verdadeira religião, que falámos no início, elas próprias vão ver, diz aqui. Então verão, com os seus próprios olhos, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Vão ver com os próprios olhos para testemunharem e para comprovarem aquilo que deitaram fora, o tesouro que desprezaram. Para que vejam aquilo que perderam. Vão comprovar com os próprios olhos. Mas aqueles, os eleitos de Deus, aqueles que serão reunidos pelos anjos, esses que querem ter uma intimidade, uma relação, um casamento com Deus hoje e toda a eternidade, esses têm uma tarefa. Para que isso aconteça, para que sejam eleitos, têm uma tarefa. Que está lá em Lucas 21, 36, que diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus, naquilo que nós falamos acerca do arrebatamento, vir buscar os seus eleitos, aqui é claro, ninguém é digno. Só é salvo ou só é eleito, seja que ser humano for, pela graça e misericórdia de Deus. Ninguém é digno, mas para ser achado digno é necessário vigiar o tempo todo, não é só um minuto, o tempo todo, e orar, pedir a Deus para que Ele nos ache dignos, para que Ele nos encontre dignos, para que Ele não se esqueça de nós naquele dia. Para que possamos estar de pé, ou seja, para que não tenhamos nada a temer diante de Jesus, para que nada nos acuse diante de Jesus. E é interessante porque antes diz assim: de ser havidos por dignos de evitar as coisas que hão de acontecer. Quer dizer, Jesus vai vir buscar os seus eleitos quando coisas muito mais graves do que hoje estão a acontecer, por exemplo, coisas mais graves do que o coronavírus a acontecerem no mundo, porque vão acontecer coisas muito piores. Diz a Bíblia que os homens desmaiarão de terror. Mas para nós sermos eleitos, para não passarmos por esse terror, então temos que vigiar e viver na justiça, crer e tremer diante de Deus e praticar a verdadeira e pura religião. Um abraço a todos.